Kitavô, quando entrares, essa paraxá é uma paraxá muito especial, Baruch Hashem, e nós vamos tratar de um assunto meio polêmico, tá bom? Vamos lá. A paraxá Kitavô começa a ver Chaya Kitavô el Haaretz Asher Adonai Elohecha Noten Lecha Nachalá. Quando entrares na terra que o Eterno teu Deus te dá como herança. Quando entrares, Baruch Hashem, será que quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mitzvot, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aqui, a paraxá ela vai começar com o relato de como acontecia a festa de Shavuot, a festa de Bikurim, onde as pessoas traziam os primeiros frutos. E ao longo da paraxá, tá, ele vai falar sobre bênçãos e maldições, que é o famoso Devarim 28. Tá? E a gente vai ler sobre bênçãos e maldições. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra? Então, Israel, ela tem uma promessa do Eterno de ser elevada sobre todas as nações. Isso não diz respeito somente ao aspecto messiânico, porque quando o Mashiach voltar, ele se assentará em seu trono em Jerusalém e durante 1000 anos, ele vai reinar sobre todas as nações. Mas a Torá não está falando somente desse aspecto messiânico, da era messiânica, mas está falando dos dias de hoje. Se o povo de Israel cumprir todas as suas mitzvot, se o povo de Israel, em sua totalidade, cumprir um Shabat, todos, né? Nossos sábios dizem que quando todo o Bnei Israel, em todo o mundo, cumprir um Shabat, todos juntos, Mashiach volta. Mashiach faz a vida lá. Você imagina que coisa maravilhosa, meus irmãos? Agora, isso tem tudo a ver com aquilo que está escrito na Brit Hadashah, que o povo de Israel, quando estiver cercado por todas as nações, ele clamará ao Mashiach, clamará a Deus para nos enviar o Mashiach, porque não vai ter ninguém do lado de Israel. Vamos estar só. E daí Mashiach vem. Quando todos. Por isso, meus achim, nós temos que estar lá em Israel, clamando pelo Mashiach quando esse dia chegar. Baruch Hashem, eu gostaria de estar de todo o meu coração. Baruch Hashem. Se eu não tiver, eu vou fazer de tudo para que você esteja. Se eu morrer antes, alguém vai ficar lá. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, meus achim, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Outro conceito interessante. Nós estamos em Elul, estamos falando de conceitos de decretos, não é verdade? São momentos onde nós podemos fazer techuvá e anular os decretos maus contra nós. E começar a pedir ao Eterno que mande decretos bons para nós. Percebe? É o mês de Elul, é o mês da preparação, é o mês da techuvá, é o mês que antecede Rosh Hashanah, Yom Kippur. Olha só que interessante. Essas bênçãos virão sobre ti. Isso aqui é um decreto. Ela virá. É como uma flecha. Ela está caminhando. E elas te alcançarão. Ou seja, chegará no objetivo, no objeto. Muitos decretos já foram lançados. Só que ainda não alcançaram a nossa vida ainda. Percebe? Vão alcançar. São 2 momentos. Um de ser lançado e o outro de ser recebido. Tanto bênçãos como disciplina. Percebe?
Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto da teu ventre, bendito a tua terra, e o fruto dos seus animais, e as suas crias, e as suas vacas, e as tuas ovelhas, bendito o teu cesto, bendito a sua amassadeira, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, e continua uma lista de brachot para todos aqueles que cumprem Torá com todo o seu coração. Mas quando chega no versículo 15 de Deuteronômio 28, diz: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Eterno seu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Veja só, virá as maldições, decretos, e te alcançarão em um outro momento. Se você continuar no mesmo lugar onde você está, quando foram lançados os decretos como uma flecha, então ela te alcança. Você tem que sair. É como, por exemplo, nós estamos aqui. Vou fazer com a bênção, né? Se nós estamos nos elevando, buscando ao Eterno, a gente está num nível elevado. Daí vem as bênçãos dos céus, né? E elas são lançadas. E elas estão caminhando até chegar no objetivo, certo? Ó, certo? Agora, se Haj Veshalom, nós começamos a descumprir a mitzvot, descumprir mais uma, saímos do alcance das bênçãos. Porque as bênçãos foram jogadas para nós que estávamos num nível espiritual. Vocês compreendem isso? Ok? Por isso que em Elul nós estamos subindo, para que o Eterno possa lançar brachot. Ele só vai lançar brachot no nível superior. Ele não lança o nível aqui. Ok? Agora, contrário. As maldições vêm aqui embaixo. Então, ele descumpre Torá, não quer saber de buscar o Eterno, continua no erro. Então, a maldição, a disciplina, ela sai. E ela está caminhando. Se nós começarmos a nos elevar, começar a fazer techuvá, e a gente sai da rota de alcance. Não é que a gente vai conseguir anular os decretos, é que os decretos não vão nos alcançar. O Eterno não vai fazer com que elas alcancem a nossa vida. Maldito será na cidade, maldito será no campo, maldito será o seu cesto e a sua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas, e o rebanho das tuas ovelhas, maldito serás ao entrar, maldito serás ao sair. E é justamente o contrário das coisas que da bênção à maldição. Baruch Hashem. As bênçãos e a maldição virão e alcançarão, se cumprires. E isso depende. Então, essas bênçãos ou maldições dependem do que, meus irmãos? Das nossas ações, correto? Se você for uma pessoa elevada e buscar as bênçãos do Eterno, elas vão te alcançar. Por causa das suas ações. Não tem nada a ver com salvação. Estamos falando de cumprimento de Torá, de santidade, de coração puro diante do Eterno. Por causa das ações, meus irmãos, que nós vamos receber bênção ou maldição. E as ações dependem do quê, meus irmãos? Das escolhas. Não é verdade? Se você escolher ser um tzadik, buscar ao Eterno, então você vai agir de acordo com o seu desejo. Olha só que Devarim 30, 19 fala: os céus e a terra eu ponho como testemunha contra vós,
de que vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, porém, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Escolha obedecer ao Eterno. Então eu tenho esse poder de escolher o que eu vou fazer. E você também. Então esse patsuk que nós lemos sobre bênção, maldição, escolhe a vida, escolhe obedecer. O que o Eterno está falando para cada um de nós? Use a sua berrirá. Use a sua berrirá. O que é berrirá? É o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele vai fazer com que você escolha ou o bem ou o mal. O Eterno não vai te brecar se você escolher o mal. Ele vai depois te disciplinar. Percebe? Então, cada um de nós temos a berrirá. Hashem, ele não decreta ou obriga os seres humanos a fazer o bem e o mal. Ele mostra, escolha. Se você fizer o bem, então eu vou te dar brachá. Se você fizer o mal, olha só a lista de maldição que o Eterno está falando, se você escolher. Ele não vai te obrigar a fazer nada. Ele vai te orientar. Percebe? Porque ele dá a berrirá. O Eterno, ele tem o governo de todas as coisas. Certo? Tudo está no controle dele. Os Chachamim vão falar assim: tudo está na mão de Hashem, exceto o temor do homem. Tudo está na mão do Eterno, exceto a sua decisão, se você vai temer ou não ao Eterno. Isso é muito importante. Então, em relação à liberdade do homem escolher o bem e o mal, as Escrituras dizem, Devarim 5:26, o Eterno falando: quem dera que o coração dos meus filhos tivesse sempre temor de mim. Veja a profundidade disso. O Eterno falando: quem dera que o coração de vocês estivesse em temor de mim. O que quer dizer isso? Que o Eterno abre mão da sua soberania no aspecto da sua escolha. Porque tudo está nas mãos do Eterno. Se chove, se não chove, se faz seca, se você vai receber ou não. Mas a sua escolha em temer ao Eterno ou não, ele não vai interferir. Vocês entendem isso? Ele abre mão da sua soberania para que você escolha o seu próprio destino. Daí ele é justo. Ele ensina: escolha a vida, por favor. Aqui o Eterno falou: quem me dera que o meu filho me temesse, porque eu quero abençoar ele muito. Mas ele abre mão para que você e eu possamos escolher. Por isso Hashem utiliza essa expressão: quem dera. Na Guemará, Megilá 25, o Kadosh Baruch Hu decreta que tudo o que acontecerá na vida, ele decreta tudo o que vai acontecer, com exceção se ele será um tzadik ou um rachá. O decreto vem se você vai ser rico, se você vai ficar na pobreza, mas se você vai ser um tzadik ou um rachá, um justo ou um ímpio, quem decide isso sou eu e você, para a nossa vida. Os decretos do Eterno não mudam a natureza e a essência do homem. O Eterno não cria um tzadik. Ele cria todos iguais, com potencial de ele virar um tzadik. Mas ele abre mão da sua soberania nessa escolha. E se a pessoa escolher ser um rachá, ele vai ser um rachá. O Eterno não vai impedir. Os decretos são lançados como consequência dos atos bons ou maus.
E isso está baseado na Bechirá, na nossa livre escolha. O Eterno não seria soberano se ele não tivesse controle sobre as escolhas humanas? Será que a gente poderia afirmar isso? Lógico que não. Ele continua sendo soberano, pois ele agirá de acordo com as consequências dos atos, conforme ele mesmo determinou. Então ele é soberano. Ele determina, ele escolhe. Então ele continua sendo soberano. Baruch Hashem. Chachamim dizem, ele criou os seres humanos e quis que elas tivessem a Bechirá. O Eterno criou cada um de nós e ele decretou que cada um de nós tivesse o domínio, a liberdade de escolha. E essa também é uma das suas vontades. Então isso aqui não tira a soberania do Eterno sobre toda a terra. O Rambam, ele vai dizer assim, se não houvesse o livre-arbítrio, não haveria lugar para a Torá, porque ela é baseada no conceito de Zachar va-Onesh. O que é Zachar va-Onesh? Recompensa e punição. Se você cumprir as mitzvot, você vai ser abençoado. Se você descumprir as mitzvot, se você fazer o mal, o pecado jaz na porta. Ele fala isso para Caim. Se você segurar o seu Yetzará, se você não der ouvido ao impulso para o mal e buscar o bem, então o Eterno vai te abençoar. Caso contrário, você vai ser escravo do pecado. Um dos pontos, dos 13 pontos do judaísmo, também fala sobre recompensa e punição. O 11º ponto de Maimônides diz que ponto da recompensa aos que cumprem as mitzvot e punição aos que transgridem isso, de acordo com as escolhas de cada um e não sob decretos para ações, para o bem e para o mal. Ou seja, nós somos responsáveis. E ao mesmo tempo nós não temos condições intelectuais de entender sobre essa questão da soberania divina e a nossa própria escolha. Maimônides, em Rot Yesodei HaTorá, capítulo 2, diz: Kadosh Baruch Hu e seu conhecimento são únicos. Não se dividem diferentemente do homem, que é separado do seu conhecimento. Ou seja, nós temos conhecimento, o Eterno é um só. Ele é infinito no seu conhecimento. Na obra Iluminando o Retorno, capítulo 5 de Rambam, ele diz, ele nos dotou de Bechirá e por intermédio dela escolhemos o que queremos fazer. Esse é um dos conceitos da Yahadut, do judaísmo, para o qual é preciso ter emuná, porque não conseguimos entender muitas coisas. É como um huk da Torá. A Torá, ela nos mostra vários mandamentos, categorias de mandamentos. Mitzvot, os hukim. Os hukim são editos do Eterno que nem sempre a gente tem condições de interpretar o porquê o Eterno estabeleceu isso. Um huk também exige mais de nossa emuná do que do nosso intelecto. Se a gente não entende por que devemos cumprir certas mitzvot, nós temos que usar a nossa emuná, a nossa fé, e obedecer ao Eterno e cumprir, entendendo ou não. Isso aí é colocar a emuná acima do nosso intelecto. Assim como os Bnei Israel falaram, antes de receber a Torá, faremos e ouviremos. E a questão da Bechirá e a onisciência do Eterno é mais do que um huk. Como diz Yeshayahu, os meus pensamentos não são iguais aos vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. O Eterno, ele tem os seus pensamentos elevados, e nós nunca vamos conseguir chegar. O Nachman de Breslev, ele vai dizer, se nós soubéssemos tudo o que o Eterno
o Eterno sabe qual seria a diferença entre nós e nunca nós vamos chegar a compreender o Eterno, porque ele é infinito, seu conhecimento é infinito, sua sabedoria é infinita. Nem tudo tem respostas. Mas a gente tem que buscar nas Escrituras as respostas. E melhor do que isso, nós temos que saber aonde buscar, qual a fonte. Qual é a principal fonte que nós devemos buscar? A Torá, primeiro. Que é a base de todos os livros, é a Torá. O Tanar, os escritos, as profecias. E depois disso, a Brit Hadashah. A Brit Hadashah é uma escritura inspirada, uma escritura judaica. Nós temos que ver aquilo que Yeshua falou, aquilo que os Talmidim de Yeshua falaram. Isso para nós é autoridade escriturística. E depois disso nós temos os sábios, os comentários da Mishnah, da Gemara, que também são pessoas que foram imbuídas do Ruach. Não em todos os casos, mas o Eterno falou através da tradição. Pessoas que buscavam de todo o coração uma revelação de Deus, uma resposta para certas questões da Torá, e o Eterno nos deu. O Rambam, na obra Iluminando o Retorno, capítulo 5, não se deve nem sequer pensar que, no momento do nascimento de alguém, Hashem decreta se ele será um tzadik ou um rachá. Essa escolha está totalmente vinculada a Behirá, como nós lemos lá na Gemara. E a Gemara Megillah 25, Hakadosh Baruch Hu decreta tudo o que acontecerá na vida, com exceção se o homem será um tzadik ou rachá, baseado nisso que Rambam ele comenta. Então os decretos do Eterno não mudam a natureza e essência do homem para ser bom ou mal. Os decretos são lançados como consequências dos atos bons e os maus. Assim o Eterno cria pessoas perfeitas para o bem e para fazer o bem. Como nós falamos de manhã, nós falamos, tu me deste a alma pura, tu a insuflaste em mim, e tu a retirarás. Ele fala de uma alma pura, ou seja, um bebê que nasce, ele nasce com a alma pura, meus irmãos, ainda não foi corrompido. Com o passar dos anos, ele vai se contaminar, vai se corromper, mas o Eterno traz uma alma pura dentro de um corpo físico. Então, assim, o Eterno, ele cria pessoas perfeitas para o bem e para fazer o bem, mas não cria uma pessoa, um ser mau, para fazer o mal. Assim como ele cria um ser bom para fazer o bem, ele não cria um ser mau para fazer o mal. A pessoa se transforma em um ser de acordo com a sua própria escolha, segundo a Behirá, certo? Assim, meus achim, acontece também, segundo os conceitos da Torá, o Eterno não criaria um ser para fazer o mal, transgredir sua lei e induzir outro ser humano a se rebelar contra o Eterno. Ou seja, o Eterno não criaria um anjo mau para fazer o mal. Satã não pode ser criado para fazer o mal. Ele mesmo escolheu esse caminho. Tem uma... Aí pela internet o pessoal está fazendo muitas polêmicas sobre essa questão, chamando Satã de amigo de Deus. Que ele foi criado para fazer aquilo que está fazendo, desde a criação do mundo. Meus irmãos, nós vamos entender o que vamos buscar através das Escrituras, o que a revelação divina através das Escrituras nos mostra em relação à questão de Seder. Ele faz muito bem aquilo que ele faz.
Ele é especialista em destruir uma alma. A literatura rabínica, ela se divide em relação a Berrirá dos anjos, e a Brit Hadashah, por sua vez, afirma que os anjos tiveram Berrirá. Então, de uma certa forma, a tradição judaica, majoritariamente, vai falar que Hassatan não teve Berrirá. Mas existem alguns sábios que falaram ao contrário. Como a gente vê, na literatura rabínica, existem opiniões. Percebe? E muitos querem afirmar que o judaísmo pensa dessa forma, e é muito difícil falar isso, viu? Porque tem muitas opiniões. Desconsiderando alguns outros comentaristas que vão falar de uma forma diferente. Tanakh e literatura rabínica. Vamos pegar o profeta Zacarias, capítulo 3, 1 e 2. Vamos ler o que está escrito aqui em relação a Hassatan. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Yehoshua, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Hassatan estava à sua mão direita, para lhe opor. O próprio nome Hassatan quer dizer em hebraico o opositor, o acusador. E ele estava à direita para se opor. Mas o Senhor disse a Hassatan: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Então aqui nós vamos ver Hassatan ser repreendido pelo Senhor. Agora eu pergunto, quem recebe uma repreensão, ele está fazendo o bem ou o mal? Será que o Eterno vai te repreender se você cumprir uma mitzvah? Sim ou não? Não. Agora, se você descumprir a lei, ele vai te repreender, sim ou não? Então, se Hassatan foi repreendido, é porque ele quebrou uma lei. E se a pessoa quebrou uma lei, ele precisou ter o quê? Uma vontade, uma escolha. E ele escolheu repreender. Então aqui, implicitamente nesse texto, nós vamos ver ele tomando decisões. Só que ele tem o seu limite. No livro de Iov, também nós vamos ver o Eterno falando para Hassatan no meio da corte celestial. Existe uma corte celestial. Daí o Eterno fala assim: você viu o meu servo Jó? Você viu como é um tzadik? Daí o que Hassatan faz? Toca na vida dele, você é muito bonzinho com ele? Ele é bom também. Toca na vida dele, que vamos ver se ele não blasfema. Daí o Eterno falou: pode tocar, só não tira a vida dele. Ele tem o seu limite. O Eterno usou Hassatan, ele concordou no teste sobre Iov. Ele foi testado. Você acha que você também não está sendo testado? Ou a gente está ingênuo suficiente que a gente não passa por essa corte celestial e o Hassatan chega e fala assim: vamos ver, põe aquilo lá para ver se ele não blasfema. Deixa eu arrumar um emprego que vai ganhar muito dinheiro no Shabat. Vamos ver se ele continua indo na sinagoga. Daí o Eterno fala: então faz. Tem o seu limite. Não tira a vida dele. Aí quando vem, a gente rejeita. Bereshit Rabbah 26:5, um comentário dos sábios sobre o livro de Bereshit. Bereshit Rabbah 26:5 diz o seguinte: os anjos chamados em Bereshit 6, ou seja, aqueles Elohim, Benei Elohim, Gênesis 6, o comentário de Bereshit Rabbah diz que os Benei Elohim pecaram, cobiçando e tomando as mulheres e transgrediram a lei de Hashem, usando o seu livre-arbítrio.
Bereshit 6. Os rabinos vão dizer que aqueles Bnei Elohim eram malach. Esses anjos, eles escolheram transgredir. Se eles escolheram, eles têm Behirá. Tratado de Sanedrim 89b diz assim: os anjos podem se enganar em suas missões. O Midrash de Pequê, Rabi Eliezer 13: os anjos transgrediram ao questionar a decisão de Hashem em criar o ser humano. Transgrediram em questionar o Eterno. O Midrash Tahumá Bereshit 7, assim como a Pesikta Rabati 46, descreve as falhas e transgressões de anjos. O Zohar, livro 2, 243a, diz que o anjo começa com S, o final L, vocês sabem o que eu estou falando, o nome dele. Esse anjo está ligado ao Sitra Achra, ou seja, o outro lado da força, o outro lado negro, existente pela permissão do Eterno. Meus irmãos, ninguém é inimigo do Eterno. O Eterno não tem inimigo. Quem tem inimigo somos nós. O Eterno está muito acima. Ele não tem opositor. Nós temos. E é muito importante a gente entender esse conceito. Não existe duas forças, meus irmãos. O bem e o mal. Isso aí é mentalidade do paganismo. E tem ainda até certas religiões que vão falar, no final de tudo, o bem vai abraçar o mal, e o mal vai abraçar o bem. E serão todos felizes para sempre. Isso é paganismo, meus amigos. Existe o bom, o bem, que é o eterno. Quando falaram para Yeshua, meu bom mestre, só existe um bom, que é o eterno. Yeshua falou isso. Existe o mal porque existe a possibilidade da escolha, meus achim. O mal existe por causa da livre escolha que o Eterno deu, não somente aos homens. Algo interessante que eu gostaria de comentar com vocês é sobre a revelação e a nossa atitude. Meus irmãos, a gente tem certos conceitos, a gente conhece certas leis. Se eu colocar o dedo ali naquela tomada, eu vou tomar um chocão, não vou? Então eu não vou pôr. Nós estamos num mundo da ocultação do Eterno. Você não vê anjo voando, vê? Se a gente vê um anjo, a gente cai duro na hora, por causa da glória dele, né? Então a gente está num mundo de ocultação das coisas espirituais. Agora, os anjos celestes, eles estão no mundo de ocultação? Lógico que não. Eles veem o mundo espiritual. Eles veem o mundo físico. Uns mais do que o outro. Tem os filtros, né, dos mundos, ok? As hierarquias celestiais. Nós estamos num mundo de ocultação quase total. A gente sente a presença do Eterno, sente a presença do Rua, a gente sente as coisas, a gente sente o Eterno falando com a gente, não é verdade? A gente estuda a palavra, né? A gente crê, mas tem pessoas que não creem em Deus, não creem em nada. Porque nunca viram, nunca ouviram, porque estão numa ocultação. Agora, um anjo foi ele revelado porque ele está num ambiente de não ocultação. Percebe? É como eu falei, se eu colocar o dedo ali, eu vou tomar choque. O anjo, se ele sabe que existe Deus, ele sabe se ele transgredir, ele vai ser punido. Eu sei que se eu vou tomar um choque ali, então eu não vou pôr a mão ali. Eu tenho totalmente, né, minha liberdade de colocar a mão, mas eu não vou colocar. Assim como o anjo também, ele tem liberdade de transgredir, mas ele não vai fazer isso. Porque ele tem a revelação mais apurada. E isso que diz o Gaon de Vilna sobre
o comentário do Sidur Avne Eliyahu. Presta atenção nesse texto. Sobre o trecho da Tefilá, que se refere aos anjos, ele esclarece que não há ódio ou competição entre os anjos, pois esses têm plena consciência de que ninguém pode tirar do outro o que lhe pertence. E os anjos não têm nenhuma segunda intenção no trabalho a Hashem, porque sabem que tudo depende do eterno. Eles estão num outro nível, gente. Eles conhecem as coisas. Assim, conclui-se que os anjos também têm livre arbítrio. É o Gaon de Vilna que está falando isso, gente. Mas ele diz assim conclui-se que os anjos também têm livre-arbítrio, mas pela proximidade que eles têm com o Eterno e o seu entendimento claro e nítido do mundo espiritual, o seu livre-arbítrio se torna impraticável. Se torna impraticável. Ninguém vai pôr a mão ali na tomada. É impraticável isso, porque todo mundo aqui sabe que vai tomar choque. Não é verdade? Ou naquele maior ali, pegar as duas mãos e segurar assim, nas duas fases. Alguém vai fazer isso? Ninguém vai fazer. Por quê? Nós sabemos claramente que se a gente colocar ali, a gente vai morrer. A gente vai ficar grudado ali. Os anjos também, eles têm o livre-arbítrio, mas é impraticável. Assim, o dom divino em nós, e nos dar a inteligência e a revelação divina, interfere no nosso livre-arbítrio. Ou seja, nós aqui, que temos uma experiência com o Eterno, sólida, nós nunca iremos negar a existência de Deus. Por quê? Porque nós já temos claro isso em nós. Se você é firme com Yeshua, você jamais vai negar Yeshua. Por quê? Porque você tem uma firme convicção, uma emuná forte, que vai impedir de você negar Yeshua como Mashiach. Quem não tem isso, ele pode correr o risco. É como se nós não tivéssemos livre-arbítrio para escolher, porque nós temos convicção. Vocês entendem esse paralelo? Então, meus irmãos, o Eterno também, ele deu a possibilidade dos anjos também, em algum momento, escolherem. Onde houve a queda de Hassatã e seus anjos. A gente não sabe. Não entende. Mas quando a gente estuda a Torá, estuda o Tanar, e quando nós estudamos a Brit Hadashah, que é uma literatura rabínica, e é uma literatura inspirada, então nós chegamos à conclusão, claramente, que houve um momento onde Satã, ele caiu, transgrediu. E Hashem, por ele estar nessa condição, então Hashem utiliza ele como um instrumento para um propósito maior. Então, meus achim, Hashem usa pessoas boas para fazer o bem que ele planeja para o mundo. E usa pessoas más aproveitando as suas escolhas, mas para fazer as coisas negativas que vão cooperar para um propósito maior. Mas elas são condenadas por isso, pelas suas escolhas. Assim como Hassatã já está condenado. Entende? Ele é usado para os propósitos do Eterno, mas ele é condenado. Hassatã, ele é servo do Eterno no sentido de ser usado para um propósito, como foi alguns personagens das Escrituras. Presta atenção nesse texto que eu vou dizer aqui,
que ele é um tipo de Hassatan, uma tipologia de Hassatan. Está em Jeremias 25, de 5 a 12. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes a minha palavra, está falando com os Bene Israel, com os filhos de Israel, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. A Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Ou seja, Nabucodonosor, ele servia o Eterno com Kavaná. Quem era Nabucodonosor? Um homem sanguinário, um homem idólatra, um homem violento, gente. E é chamado de servo do Senhor. Servo do Senhor, está escrito aqui, gente. E não uma vez só. Vamos lá. Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e o destruirei totalmente. Ou seja, o Eterno está pegando um ímpio, um idólatra, um sanguinário, para atacar o povo santo, o povo que busca o Eterno, o povo que recebeu a Torá, o povo que tem promessa. Isso não tem sentido? Chamar um idólatra de servo e o servo ser quase dizimado totalmente por um ímpio. E farei que seja um objeto de espanto e de assombro e de perpétuas desolações. Meus irmãos, até os dias de hoje, nós ficamos desolados com a destruição do templo. Perpétuas destruições, desolações. Até hoje, em 9 de Ave, a gente jejua. Porque Nabucodonosor destruiu o templo e depois Tito também destruiu o templo. Perpétuas desolações. E farei desaparecer dentre eles a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa. Nós cantamos isso na festa de casamento. Como também o som das mós e a luz do candeeiro. E toda essa terra virá a ser um deserto, a terra do grande rei Jerusalém, templo destruído, cidade destruída pelo servo de Deus. Quem é esse servo de Deus? Nabucodonosor. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Ou seja, existe um limite. E acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, eu visitarei o rei da Babilônia, e essa nação, diz o Senhor, e castigá-la-ei a sua iniquidade, e a terra dos caldeus farei delas ruínas perpétuas, até hoje. Se a gente for lá no Iraque, a gente vai ver a destruição daquela cidade. Olha, mas ele não era servo do Senhor? Não fez a vontade do Eterno? Fez. Mas Deus aproveitou a escolha dele para usar ele como um instrumento de justiça. O Eterno faz o que ele quer. Ninguém segura. Ninguém pode contra ele. Ele pega o bom, ele pega o mal e todos servem ele, de uma forma ou outra. Nabucodonosor é chamado de Evet Hashem, porque foi usado pelo Eterno para disciplinar Judá, que pecou contra o Eterno e a sua Torá, levando para o cativeiro, mas também esse servo recebeu o castigo merecido. Da mesma forma, Hassatan foi-lhe dado o mundo, as nações para ele. Ele fala para Yeshua, me foi dado as nações, se você prostrado me adorar, eu darei a ti. E Yeshua fala, sai de reto, Satanás. Está tentando buscar o Yetzirah no Mashiach para que ele
prostre diante do rei da terra? Tem um prazo. Rassatã tem um prazo, assim como Nabucodonosor tinha 70 anos. Rassatã tem os seus dias contados. Provérbios, Deus, o rei Salomão fala assim, ó: eu criei todas essas coisas e criei até o ímpio para o dia da calamidade. Daí você entende que até mesmo no mal, entre aspas, o mal ao nosso ver, né, Deus tem um objetivo naquilo, no caso do mal, do Satã também. Sim. Como ele falou. Ele criou o ímpio para o dia do mal, não que ele criou o ímpio com essência má para ser julgado, porque Deus é justo, gente. Ele não pode ter criado Rassatã com a essência má para fazer o mal e depois receber a recompensa de destruição. Daí a gente vai contra um elemento de justiça do Eterno. O Eterno não é injusto de criar o ímpio para a destruição. Ele permite que o ímpio tenha o seu livre-arbítrio. Uma vez que ele tenha o seu livre-arbítrio, age como um ímpio, se torna um ímpio, agora sim ele tem o quê? Possibilidade de ser julgado e condenado. Então isso é muito importante. Mais um texto do Taná e depois vamos para a Brita Hadashah. Êxodo 7, 3 e 4. O Eterno falando, eu porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo e os filhos de Israel da terra do Egito com grande juízo. O Eterno endureceu o coração de Faraó para destruir. Se a gente for ver desde a primeira praga, presta atenção no texto. Quando Moshe toca a água e ela vira sangue, foi a primeira praga. Faraó, ele viu tudo aquilo que aconteceu, os seus magos também fizeram, e o texto diz assim, e Faraó endureceu seu coração. Não foi o Eterno, foi o Faraó. Na segunda praga, também diz assim, e Faraó endureceu seu coração. E mais para frente nós vamos ver, e o Eterno endureceu o coração de Faraó. Exato. É aquele conceito de cauterização da mente. Romanos 1, né? Romanos 1. 1,18 vai falar assim, né? E o castigo foi dado porque eles, tendo possibilidade de crer em Deus, não creram. E começaram a crer em imagens de animais, de estátuas. E Deus os entregou às suas próprias concupiscências, fazendo com que eles tenham relação homem com homem, mulher com mulher, castigo das suas próprias escolhas. Chega uma hora que tem um limite, o Eterno, você quer mesmo? Vou te ajudar, tchau. Ele tira o livre-arbítrio da pessoa. Em Hebreus 6, diz assim, aquele que experimentou dos dons espirituais e viu as coisas eternas, que teve experiência com o Eterno e uma vez o negou, é impossível que ele tenha arrependimento novamente para fazer techuvá. O Eterno tira o arrependimento, ele tira o livre-arbítrio dele, ele não tem mais, ele não vai ter mais a escolha de fazer techuvá, porque foi tirado, assim como o Faraó. Ele foi cauterizando a sua mente, o seu coração. Não, ele via o milagre, depois via o Eterno voltar às coisas naturais, via a destruição, depois via a reparação. Ele acostumou com isso aí.
e já não estava mais abalado. E ele estava já centralizado, ele estava já numa direção para o abismo mesmo. Não tinha quem ia tirar ele. Os seus próprios ministros falaram: tu não sabes que o Egito está em ruínas? Libera ele logo. O Eterno colocou o quê? Um endurecimento no coração. Ele tirou a escolha de Faraó. Faraó não tinha mais escolha. Rabi Shaul vai falar em Romanos 11 que foi-lhe dado um sono profundo. Entendeu? Não foi uma questão de tirar o livre-arbítrio. Entende? Isso aí acontece com os ímpios. Com o povo de Deus é diferente. O Eterno teve propósitos para o povo de Israel. Inclusive o povo de Israel, se não fosse o povo de Israel hoje, como a gente iria entender a Torá do jeito que a gente entende hoje, meus irmãos? Sem o povo de Israel, sem a Alahá, como é que nós iríamos cumprir as mitzvot? Se eles que preservaram tudo isso. Que nem a parábola de Yeshua do filho pródigo. Nós temos o filho mais velho que não queria deixar o filho mais novo entrar a fazer techuvá. Daí ele fala assim: eu estive contigo até o dia de hoje. O pai chega e fala assim: você, meu filho, tudo que é meu é teu. Mas é necessário que a gente receba, porque eles estão fazendo o techuvá. Ele estava morto, agora está vivo. O povo de Israel foi tirado o entendimento com um propósito maior, meus achim, porque ele era mais velho. Então ele vai ser julgado de uma forma diferenciada, porque o Eterno mesmo ocultou esse propósito, porque todas as profecias messiânicas dizem que Israel não vai reconhecer o Mashiach. Inclusive eu fiz um estudo, se não me engano, lá no Rio de Janeiro, num congresso, que eu falei sobre essa rejeição de Israel em relação ao Mashiach, porque é uma profecia. Existem uma série de profecias que dizem que Israel vai rejeitar o Mashiach. Não adianta. O Eterno decretou que ele não vai ser reconhecido. É um decreto divino, acabou. E o Eterno não vai julgar Israel com rigor em relação a isso, meus achim. Porque foi o Eterno que tampou o entendimento para um propósito maior. Vocês estão entendendo isso? Isso é muito importante. Da mesma forma de José. Quando ele recebe os irmãos, ele não vai condenar todos à forca, porque venderam ele. Ele falou assim: vocês não têm culpa. O Eterno que fez tudo isso. Yosef não fala isso para eles? Ele fala exatamente isso. Foi o Eterno, porque se não fosse o Eterno, eu não estaria aqui, eu não estaria cumprindo isso que eu estou cumprindo. Isaías 49 também vai dizer assim: é pouco, o Eterno falando para o Mashiach, é pouco que eu te dei para ser o resgatador das 10 tribos, é pouco que eu te dei para ser aquele que vai trazer Yehudá para perto de mim, também te dei como luz das nações. Baruch Hashem. Deus tem propósitos e usou Israel para nos alcançar, usou Israel para alcançar as nações. E eles não vão ser julgados por isso, porque foi o próprio Eterno que fez isso. Diferentemente de Hassatã, meus irmãos. Meus irmãos, ser servo não é ser filho. Ser servo não é estar dentro da aliança. Quem está na aliança é filho e também servo. Mas às vezes tem servo que não está na aliança, porque não quer estar na aliança, porque escolheu estar fora da aliança. E mesmo assim ele vai ser usado. Ser filho implica em ter a natureza do Pai. Quando servimos ao Eterno, somos filhos que estamos como servos de Hashem. Agora vamos para a Brit Hadashah.
que está acima do Talmud, da Mishnah. Yohanan 8, 39 e 44 diz assim: Yeshua discutindo com alguns perushim, e disseram-lhe: nosso pai é Abraham. E Yeshua disse: se fosses filho de Abraham, farias as obras de Abraham. Mas agora procurai matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade de que Deus tem ouvido. Abraham não fez isso, vós fazeis as obras do vosso pai. E disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos na fornicação, temos um pai, que é Deus. E disse-lhe, pois, Yeshua: se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque, por não poderes ouvir a minha voz, vós tendes por pai Satã. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Olha só que interessante. Se você é filho de Deus, você quer fazer a vontade do seu pai. Se a pessoa não tem Deus na vida, apesar de muitas vezes a pessoa achar que é religiosa, pode até transparecer ser um grande servo, mas ela vai seguir o coração dela, e o coração dela está sendo da destruição, humilhar as pessoas, roubar. Ele está fazendo a vontade do pai dele. Quem está dominando ele ali não é o eterno, é o outro lado. Ele está sendo levado pelo Yetzará. E os nossos sábios muitas vezes colocam o Satã e o Yetzará no mesmo nível, como se fosse a mesma pessoa. Que é o quê? O Yetzará é a inclinação para o mal, para a autodestruição. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que é da sua própria natureza, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, a Brit Hadashah está falando que Satã é homicida. A Brit Hadashah está falando na pessoa de Yeshua HaMashiach que ele é mentiroso. E ele é o primeiro que mentiu. O pai da mentira é o primeiro. Assim como existem os relatos de Gênesis dizendo: e fulano de tal foi o pai daqueles que moravam em tendas. E fulano de tal foi o pai daqueles que tocam instrumentos de corda. E o fulano de tal foi o pai daqueles que trabalham com gado. E aqui Yeshua: e Satã, ele é o pai da mentira. Então foi o primeiro que mentiu. E mentira é transgressão da lei. E para transgredir a lei precisa ter o quê? Livre arbítrio. Satã pode servir em situações específicas, mas jamais será filho. E não terá recompensa por ter servido ao Eterno, mas receberá juízo, assim como Nabucodonosor. Ele foi chamado de servo, foram dados 70 anos para ele fazer o que ele quisesse, no seu limite, mas depois ele foi condenado, destruído. Satã tem os seus dias contados. Quando voltar a Mashiach, ele vai ser preso 1000 anos. E depois de 1000 anos ele vai ser solto e depois vai ser destruído para sempre. Ele tem os seus dias contados. Os maus que escolheram esse caminho acabam sendo usados por Deus, não porque foram criados para isso, mas porque, sendo perversos, são também instrumentos de Hashem, para que se cumpra o aspecto de condenação como consequência de escolha sobre o bem e o mal e suas consequências. Yeshua vai falar em João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância.
aqui o contexto de João 10 é ele falando sobre Yeshua como o bom pastor. Então aqui está falando sobre Hassatan. 1 João 3,8 vai dizer: quem pratica o pecado é de Hassatan, porque Hassatan peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de Hassatan. Se nós somos discípulos de Yeshua, nós temos que acreditar nesses textos. E aqui claramente está dizendo que ele é mentiroso, que ele transgrediu a lei, que ele já está condenado, e que Yeshua veio para desfazer as obras de Hassatan. Tem muitos textos da Brit Hadashah que vai falar sobre a natureza de Hassatan. Em Apocalipse 12 vai falar que ele vai ser precipitado, o grande dragão, a antiga serpente. E Yeshua em Mateus 25, eu finalizo com esse texto, diz assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do juízo eterno, preparado para Hassatan e os seus anjos. O Guerrinom não foi feito para o homem, foi feito para Hassatan. Por quê? Porque ele já transgrediu antes mesmo da criação do homem. Usou o seu livre-arbítrio, se tornou um opositor do homem, porque o homem passou para Hassatan aquilo que era dele. Quando o homem pecou no Gan Eden, ele passou a autoridade que o Eterno tinha dado para o homem, ele passou para o inimigo. Se tornou servo dele. Servo do pecado. Por isso diz, ele contaminou toda a humanidade. Nós precisamos abrir os olhos, entender isso. Não é porque a literatura rabínica, e eu provei aqui nesses textos, que não é de uma forma unilateral. Alguns rabinos reconhecem sim que existe a Berreirá para os malachim, que houve. Não é porque a literatura rabínica diz algo que a gente não vai poder checar isso na nossa literatura messiânica, na Brit Hadashah, que é uma literatura rabínica, é judaica, não é cristã, é judaico, não é corrompido, é essência da verdade da Torá. Baruch Hashem. Por isso nós temos que cuidar com aquilo que é falado. Baruch Hashem, que o Eterno possa nos abençoar. Baruch Hashem.